Apresentamos a Ti para que esvazie dele mesmo, Pai, enche do Teu Santo Espírito, fale conosco, Pai, em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos, amém. E as palmas que louvam o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o santo nome de Jesus, né, irmão? Motivo de muita alegria, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Tá ali a nossa irmã também, está nos visitando, seja bem-vinda, né? Ela é minha amiga de infância, né? Nós se criamos junto, tá ali com o filho, tá com o filho? Tá com o filho hoje? Não? Amém, que o pessoal seja bem-vindo também. A nossa irmã Aline e nosso irmão Lucas também estão ali. Que Deus possa falar profundamente aos vossos corações, amém? Sem perca de tempo, hoje é domingo, é culto da família, né? Cumprimentar os irmãos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, né? No decorrer da semana também. Livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler Gênesis 37 a partir do versículo 6. Gênesis 37 a partir do versículo 6. São nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Gênesis 37. Alguém ajuda lá o nosso. Ajuda lá ele lá, para achar lá, que ele gosta de ler também, né? Aleluia, Jesus. Quem achou diz amém. Gênesis 37, versículo 6. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, amém? E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e então vi que o meu molho se levantou também e ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam-lhe e se inclinavam diante do meu molho. E então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais odiavam pelo seu sonho e pelas suas palavras. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive um sonho, ainda outro sonho, e vi o sol e a lua e as 11 estrelas que se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e os teus irmãos inclinarmos perante, aleluia, Jesus, inclinávamos perante tu, aleluia, Jesus, inclinávamos perante tu na terra. E seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse-lhe, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, aleluia, Jesus, e enviar-te-ei e a eles. E eles respondeu: eis-me aqui. E ele disse-lhe: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. E assim enviou ao vale de Hebrom e foi a Siquém. Soberano eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, mais uma noite, clamando a graça, o poder, a tua misericórdia, Senhor, seja sobre a nossa vida. Fala conosco, fala com meus irmãos, fala comigo, nos ajuda, Pai querido, nos direciona diante da tua palavra, em nome de Jesus. Bate uma salva de palmas e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala conosco essa noite a respeito do nosso irmão José. José era filho de Israel, aleluia, Jesus. E José era um homem, o qual os irmãos dele chamavam de sonhador. Que José tinha sonhos, José era sonhador. E muitas das vezes, irmão, quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que existe um tempo, porque nós sabemos que José, desde o tempo que foi lançado aquela cova pelos seus irmãos, José teve 14 anos de peregrinação, entre ser jogado na cova, entre ser vendido como escravo, aleluia, Jesus, no Egito, entre trabalhar na casa, aleluia, Jesus, do faraó, entre estar, aleluia, na prisão. José teve uma caminhada, e quando nós olhamos, aleluia, Jesus, para isso, nós vemos, aleluia, Jesus, que hoje em dia, quando as pessoas vêm ao Senhor, quando as pessoas querem, aleluia, alguma coisa de Deus,
elas chegam ao Senhor, mas elas não chegam, aleluia, com o coração aberto, como eu falava com o diácono Roberto. Elas vêm ao Senhor com uma necessidade, porque como aquela viúva, como aquela mulher, aleluia, Jesus, do fluxo de sangue, ela só veio a Jesus depois que acabou tudo. Ela já tinha gastado toda a sua riqueza, ela já tinha se esvaído tudo e nada tinha curado. E assim nos dias de hoje é quando nós olhamos para esta palavra. E a palavra disse lá no versículo 6, indo a palavra, e ela disse, José contando aos irmãos dele no 6, ele disse, e disse-lhe, ouvi, peço-vos que, aleluia, que tive um sonho e que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molho de trigo no campo. José estava, aleluia, Jesus atando, estava colhendo nesse sonho. E ele diz que viu, aleluia, os molhos de trigo, os maços de trigo. Aleluia, ele viu dele, viu dos irmãos, aleluia, Jesus, se inclinarem diante dele. Muitas das vezes, como disse o diácono Roberto aqui abrindo o culto, quando o Senhor nos chama a responsabilidade, quando o Senhor nos chama e manda você falar algo para uma pessoa, aleluia, Jesus, eu tenho falado, aleluia, minha irmã, há 5 anos nessa cidade, e o Senhor tem cumprido, ainda esses dias se cumpriu, uma revelação que o Senhor me mandou me entregar há 1 ano e meio atrás. Um casamento de 27 anos se destruiu, mas o Senhor avisou 1 ano e meio atrás. Mas como disse o diácono Roberto, eles acham que é maldição, não acreditam em feitiço, não acreditam em macumba, não acreditam em nada. Mas daí como é que cai endemoniado? Como é que Satanás tem esse poder? E eu vou te falar uma coisa, querido, se não existisse demônio, o próprio Satanás, ele não teria ido, os demônios não teriam ido junto, aleluia, com os anjos de Deus lá no livro de Jó. Eu acho engraçado, os crentes falam que são crentes, falam que conhecem a Bíblia, mas não lê Bíblia, não sabe nada de Bíblia, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus foram até ao céu, e os anjos maus foram junto, e as pessoas não conseguem compreender. E muitas das vezes quando nós falamos, aleluia, do livro de José, quando nós falamos da saga de José, da caminhada de José, nós olhamos para quê, irmão? Da onde que vem a inveja? Da onde que vem as palavras de maldição? Da onde que vem, aleluia, Jesus, o engano, a mentira? Da onde que vem a cobiça pelas coisas? Ah, pastor, vem do céu, mas quem trouxe foi Satanás, porque ele desejou ser maior que o Altíssimo. Ele ficou com inveja do Senhor lá no céu, e ele queria ser maior que o Senhor. Então todas essas coisas elas provêm do céu, mas quem trouxe foi o inimigo das nossas almas. E quando nós vemos os irmãos de José, não eram diferentes. José era filho de uma outra mulher, mas quando eles olhavam, aleluia, Jesus, para José, eles sentiam, aleluia, uma agonia, eles sentiam uma raiva, eles sentiam um ódio de José. Aí eu te pergunto por quê? Ah, pastor, as pessoas não gostam de você. Eu não me preocupo, querido, porque eu mudar esta palavra para agradar homens e mulheres, eu não vou mudar, irmão Mauro. Eu não vou mudar de pregar, como disse. Eu ouço só reclamação e murmuração. Ah, o pastor Roberto prega muito duro. Eu prego esta Bíblia, querido. Você nunca foi crente. Eu sempre digo para eles, você nunca foi crente, porque você nunca leu a Bíblia de verdade. Porque a Bíblia, em momento algum, o Senhor Jesus, ele chamou eu e você e disse, viu, continua nesse pecado que está bom. Não foi isso que ele falou. Ele falou para o jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Por quê? Porque ele sabe que as coisas, o coração deste homem está fundamentado nas coisas dessa terra. O coração do homem, aleluia, Jesus, ele não deixa tudo como deixou Eliseu para servir ao ministério dele. Ele não deixa, ele nega Jesus, mas ele não deixa. E quando nós olhamos para os irmãos de José, não é diferente. Os irmãos de José tinham inveja da unção, eles tinham inveja do cuidado que Israel, o pai de José, tinha com ele. E por que que ele tinha esse cuidado? Porque a Bíblia diz que ele guardava no seu coração, porque ele sabia. Quando o Senhor olha para mim e para você lá do céu, ele sabe o ministério que ele colocou sobre a nossa vida, mas ele olha e vê você com preguiça, ele vê eu e você com desdenho das coisas do Senhor, ele vê eu e você muitas das vezes deixando tudo para trás. E daí na hora do aperto nós queremos o Senhor, na hora do aperto nós precisamos do Senhor. Eu sempre digo, eu não consigo compreender como é que um homem se diz homem de Deus, uma mulher se diz mulher de Deus, recebeu o Espírito Santo, e ela consegue esquecer, aleluia, de tudo que o Senhor fez por ela. Eu jamais vou esquecer os 2 cânceres que o Senhor me curou. Jamais. Jamais vou esquecer o que o Espírito Santo fez pela minha vida.
E eu digo uma coisa para você: não troque nada desta terra, não troque nada pela presença do Espírito Santo. Com arrependimento vai ser terrível, porque não tem nada que possa substituir a presença de Deus na nossa vida. Não tem momento algum que possa substituir. E os irmãos de José, quando ele falava com molho, aleluia, o 7 diz assim: e eis que estávamos atando molhos, ele diz, no meio do campo, e então vi que o meu molho se levantou, aleluia, e ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Muitas das vezes eles têm problema em entender a unção que tem na tua vida. Eles têm problema de entender o chamado que tem na tua vida. Por quê? Porque jamais se firmaram diante do Senhor, jamais andaram na presença de Deus. Porque não é de Deus, porque isso não existe, porque não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que se o Mauro tiver o Espírito Santo, quando eu olhar e conversar com ele, o Espírito Santo de Deus que está na vida dele testifica na minha vida. É assim que funciona. Então não existe, querido. O Espírito Santo, ele é um ser, ele é uma pessoa como eu e você. O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele está ao todo tempo nos observando. Quando o Senhor disse que os olhos dele estavam como chamas sobre a terra, que o Senhor não perde nada que acontece. E hoje em dia, quando nós olhamos, nós vemos, aleluia Jesus, famílias se desmoronando, saúde se desmoronando, as pessoas tomando caminhos os quais o Senhor não está, porque elas têm prazer nas coisas deste mundo. Elas trocam, aleluia Jesus, uma vida inteira por uma aventura. Elas trocam, aleluia Jesus, coisas as quais o Senhor colocou no caminho para que pudesse andar até lá por uma aventura. E elas acham que é normal, porque eles já estão apostasados. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos muitos se apostasariam da fé. Muitos não sentiriam comichão no ouvido desta palavra. Eu não consigo, pastor, ouvir esta palavra, porque esta palavra é muito dura. Não, você que é mole, querido, você que não é crente, esta palavra é a palavra desde o princípio, hoje, ontem e eternamente. Esta palavra, ela não vai mudar por causa de mim e de você. Eu e você nos moldamos diante desta palavra, e o Espírito Santo muda a nossa vida, muda o nosso cativeiro, ou nós seremos derrotados pela nossa própria concupiscência da nossa carne, pelo nosso desdenho, pela nossa falta de compromisso. Os irmãos do José não tinham compromisso, mas desde o berço, eu creio que o Espírito Santo tocava no coração e ele tinha o temor do Senhor. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, quando você tem um ministério, você tem que entender que você vai sofrer afrontas, você vai sofrer perseguições, você vai sofrer decepções, você vai sofrer injúrias, você vai ser abandonado. Quando você tem um ministério, você vai ser jogado na cova, você vai ser vendido. Quando nós olhamos a passagem de José, nós vemos que todo homem, toda mulher que tem um chamado de Deus, ela tem uma caminhada, e essa caminhada muitas das vezes é árido. Agora você está me entendendo por que tem tanta gente desviada dos caminhos do Senhor? Porque o caminho é árido, querido. Tem que se pagar um preço, você tem que aguentar a puxada diante do Senhor. Não tem mimimi, não tem choradeira. O Senhor olhou para Paulo e disse: Paulo, é duro para ti recalchutar contra os grilhões. É duro para ti, Paulo, dar murro em ponta de faca, porque você não vai escapar das minhas mãos. Quando eu conversava hoje com o irmão Ari, eu falei para ele: irmão Ari, como diz esta palavra que eu estou pregando, que é do Senhor, como disse a palavra que o diácono Roberto abriu aqui, irmão, tem pessoas que o Senhor vai encostar a elas. Neste ano de 2025, tem pessoas que o Senhor vai colocar num leito de enfermidade para poder salvar a alma delas, senão elas vão queimar no inferno, porque elas não vão conseguir, elas não vão ficar firmes diante de Deus. Elas se desviam por qualquer coisa que passe no caminho, elas esquecem de tudo, esquecem do Espírito Santo que veio, como foi quando João Batista batizou Jesus em forma de pomba corpórea. E quando Jesus disse, imagina, querido, eu quero falar uma coisa para você: olhe bem para tua esposa, olhe bem para o teu marido. Se ele for batizado nas águas, depois na tua casa você pergunta para ele. Quando Jesus falou, quando Jesus desceu as águas, e quando ele saiu das águas, e vem a palavra de Deus e disse: esse vem do céu. Deus disse:
é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí você vai ver o que está acontecendo com o teu ministério. Você vai ver como é que está a tua vida, como é que o Senhor tem se comprazado. Os irmãos de José, eles não davam importância para a caminhada, eles não davam importância, porque a Bíblia diz que eles viviam dissolutamente. Eles eram homens que viviam atrás de mulheres, eles levavam as ovelhas para pastar, mas eles viviam na bebedeira, eles viviam na prostituição. E muitas das vezes nós se colocamos em lugares como este daí, que as pessoas estão vivendo todas assim, que as pessoas estão vivendo de uma forma que elas não conseguem enxergar que é um caminho de perdição, que é um caminho de morte. E os irmãos de José não se importavam, mas ele tem um chamado. Você tem um chamado de Deus. O Senhor falou contigo, o Senhor falou comigo quando Ele nos chamou. Ah, pastor, mas é tão chato, é ser crente, é tão chato. Vai ser naquele dia, querido, quando nós tivermos que ouvir, se não ficarmos na presença de Deus: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, para o fogo eterno. É Bíblia, querido. Gostando não é Bíblia, querendo não é Bíblia, vivendo não é Bíblia. O Senhor não vai mudar nada por causa de mim e de você. Aí eu acho engraçado, porque nós viemos para Jesus, nós caminhamos, aí eu olho para os crentes e vejo que eles não têm nada a não ser o desvio da presença de Deus. Por que eles não têm nada? Largaram da mão do Espírito Santo. Porque o Senhor disse que quando eu e você viemos para Ele, Ele disse a Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando eu e você dependemos do Senhor, quando nós vivemos no Senhor, quando nós cremos no Senhor, Ele vai cuidar de nós, Ele vai abrir porta, Ele vai nos dar vitória. Aí nós perguntamos: por que o inimigo das nossas almas está com tanta força? Por que o macumbeiro passa ali, gospe e as pessoas caem endemoniadas? Por que isso? Por que isso? Por causa do desdenho com a palavra de Deus, por causa das coisas as quais o Senhor deixou para que nós fizéssemos e nós não fazemos. E quando José disse que os molhos se inclinavam diante, o 8 diz assim: então ele lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deverás, aleluia Jesus, deveras terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais odiavam por os seus sonhos e pelas suas palavras. Eles não gostam de mim por causa do jeito que eu prego, meu irmão. Eles não gostam de mim por causa do jeito que eu falo. Mas eu não me preocupo, querido. Quem tem que gostar de mim e de você é o Senhor. Quem tem que cuidar de mim e de você é o Senhor. Porque Jesus disse que muitos nos deixariam por causa do nome dele. Muitos nos abandonariam. O próprio Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, eles estão indo embora. Jesus disse: e vocês querem ir também? E Pedro disse: para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Sem Bíblia não dá, querido. Sem Bíblia não tem como andar no Senhor. Porque quem não lê Bíblia não tem temor. Quem não lê Bíblia não tem, aleluia Jesus, uma particularidade com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas é tão duro. Claro que é, querido. Aí eu olho e fico olhando e pergunto: o que você tem buscado nesta terra? Que o Senhor teve que tirar toda a riqueza que eu tinha lá no mundo, teve que me tirar os carros importados, teve que me tirar um emprego de 20 anos para mim vir pregar esta palavra. E daí eu prego para você, dizendo que se você não estiver, se você servir ao Senhor e não estiver nos caminhos dele, você está juntando tudo num saquetel furado, querido. Você está juntando tudo num saquetel furado. Porque nós precisamos das bênçãos, precisamos do Senhor. Porque o Senhor, Ele não divide glória com ninguém. O Senhor não divide glória. Hoje ainda eu falava para o irmão Roberto, quando fala de Bíblia, quando nós falamos de demônio, eles não gostam, minha irmã. Eles não gostam que fale de demônio, sabe por quê? Você sabe quem que domina esse outro lado aí? Você sabe quem que é o dono desse lado ali? É um tal de demônio chamado Mamon. Sabe o que Mamon faz? Ele coloca na mente das pessoas que elas têm que ser ricas, que elas têm que ter dinheiro, que pode derrubar pai, pode derrubar mãe, pode tomar tudo, pode deixar as pessoas zeradas. É ele que opera aí desse lado. E ele pega pobre, ele pega rico, ele pega todo mundo. E as pessoas, elas são influenciadas por essa malignidade, que elas olham por cima do muro. E quando diz o Salmo, aleluia, Jesus 37, elas veem os pés delas escorregando da presença de Deus por causa da prosperidade dos ímpios.
Os ímpios vão prosperando fora do caminho do Senhor, e o crente tem inveja. E quando nós olhamos, nós não vemos diferente. E a Bíblia continua nos dizendo lá, ó, aleluia, Jesus 9, ela diz assim, ó, para mim e para você: e teve José outro sonho, aleluia, e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Ele falou: olha, eu tive um sonho. Meu pai, minha mãe e meus irmãos, pai e mãe representava a lua e o sol, e os irmãos, as estrelas, se inclinavam diante de mim. Naquela família quem tinha chamado era José. Na tua família quem tem o chamado é você. Por isso que você não entende tantas lutas, tantas provações, tantas dificuldades, porque você, muitas das vezes, como eu falei lá atrás, muitos irmãos, às vezes quer fazer na força do teu braço. E não é assim que funciona. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, Paulo disse assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em você, querido, para Cristo estar em você, para o Espírito Santo habitar em você, a Bíblia diz assim para mim e para você, que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz também que o Espírito Santo não habita em templo sujo, de engano, de mentira, de prostituição. O Espírito Santo não habita em templo assim. O Senhor não muda nada por causa de mim e de você. Eu falei hoje para o diácono Roberto: se eu tiver que mudar esta palavra para agradar homens, eu fecho a porta dessa igreja, porque eu não mudo de pregar esta palavra, porque foi esta palavra que é a palavra de vida eterna que o Senhor deixou. Não é a palavra de dizer que você vai ali, pode ir ali, pode trair sua mulher. Você pode ficar casado olhando para toda mulher que passa, cobiçando. Mateus disse: se você só cobiçar, você já pecou, querido. Você já pecou. Não é uma questão de gostar, de aceitar ou não. É uma questão que está escrito aqui: o Senhor deixou para aqueles que verdadeiramente querem viver, querem herdar o reino eterno. Viver na presença de Deus não é para qualquer um. Por que você acha que o Senhor falou para Gideão: ô Gideão, fala para os medrosos e para os covardes que eles podem voltar daqui? É Bíblia, querido. Está tudo aqui. Quando você ler a Bíblia, quando você aprender a ler a Bíblia, você vai entender que é tudo diante do Senhor. O 10 diz assim: e contando o seu pai, os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viemos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinarmos perante a ti? Porque o mundo ele quer que nós se inclinemos diante dele. O mundo muitas das vezes ele faz coisas. Eu conheço situações na qual a pessoa diz: se você for crente, você não pode trabalhar aqui. E a pessoa nega Jesus para poder trabalhar aqui. Mas a Bíblia também disse: se me negar diante do Pai, diante dos homens, eu te negarei diante do Pai que estás no céu. Quando a Bíblia fala comigo e com você, querido, e eu tenho know-how para falar, meu irmão, você gostando ou não, eu tenho know-how para falar, porque eu sei do que meu pai morreu aqui nessa cidade há 48 anos atrás. Eu sei por que ele se matou nessa cidade. Eu sei por que ele se deu um tiro de 38 dentro do ouvido. Está ali a nossa irmã que deve lembrar da situação do tempo. Nós éramos vizinhos. Eu sei o porquê. Daí você vem falar para mim que não existe as trevas, irmão Charles. Elas habitam e operam aí há mais de 100 anos, querido. Há mais de 100 anos. Só que as pessoas estão tão acometidas pela influência maligna que elas não conseguem. Os casamentos acabam, aí ela acha bonito. Semana que vem ele está com outra mulher. Acha que é tudo normal. Não é normal, querido. Não é normal. O que nós estamos vivendo nos últimos dias não é normal. É somente o Senhor para nos dar graça. Se você não viveu, se você não tem know-how, se você não tem testemunho, se você não aprendeu na Bíblia, busca em aprender. Busca entender a vontade boa e perfeita, agradável do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ah, eu lá em casa, se acontecer isso, eu quebro tudo. Não é assim, querido. Não é assim. Quebra nada. Quebra nada. Hoje tem gente que diz que é crente e está lá com o demônio do homossexualismo dentro de casa, operando. Está lá com o demônio da prostituição dentro de casa. Por que isso? Porque o Senhor nos chamou para que eu e você fôssemos livres diante dele e na presença dele. Para que eu e você
aprendêssemos que somente Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Pode achar que está tudo bem, pode achar que está tudo certo. Eu não preciso de Jesus, pastor. Para que eu quero Jesus? Eu dou meus pulos, eu me viro. Então tá bom, querido, tá bom, vai andando. Conheço um monte de gente que foi assim. Depois, ô pastor, pelo amor de Deus, vá lá em casa, as portas estão batendo, micro-ondas liga sozinho, está caindo as prateleiras. O que está acontecendo com a tua vida, querido? O que está acontecendo na tua casa, no teu casamento? O que está acontecendo na tua família? Será que não é a falta do Espírito Santo? Será que não é falta do Senhor operar? Será que não é falta de você amolecer esse coração de pedra, no qual, aleluia, Jesus? Por isso que eu sempre digo, irmão, tem uns irmãos aqui que estão para casar, e eu sempre digo, irmão, eu não falo para ninguém casar ou descasar, jamais falaria isso. Só que eu digo, vai orar, irmão, vai orar, porque uma das piores coisas que tem é você se ajuntar ao jugo desigual. Uma pessoa que se ajunta ao jugo desigual, ela só passa luta, só passa prova, ela vai viver o resto da vida dela. Tem uma menina que eu vi essa semana, ela está 20 anos sofrendo por causa de uma atitude que ela tomou há 20 anos atrás. Hoje ela tem uma filha, moça, e o próprio marido, o pai da filha, não suporta, chama a filha de todos aqueles nomes que você acha horrendo. Daí eu te pergunto, o que opera na vida deste homem? O que opera, o que coordena? É as mulheres na rua? Depois de 50, 40 anos de casado, a pessoa olha para a mulher e diz, agora está feia, agora está velha, vou trocar por uma novinha. É os tempos que nós estamos vivendo hoje. É o jeito que as coisas estão se dando hoje. E muitas das vezes nós não compreendemos que é somente o Senhor, querido. E para que eu e você, muitas das vezes, tenhamos que servir ao Senhor, como José, nós vamos ter muitas coisas, inclusive a nossa liberdade privada. Vou contar um testemunho para os irmãos. O Senhor está tocando no meu coração. Há um tempo atrás nós estávamos num círculo de oração com os irmãos, com os homens. E Deus me deu uma palavra e eu chamei o irmão e disse para ele, irmão, esta palavra aqui é para você. E o irmão começou a chorar, dobrou o joelho e começou a chorar. E eu falei para ele, irmão, Deus fala que você, se você não se endireitar, você desce à sepultura ou ao cárcere, na cadeia. E ele falou para mim, se eu descer ao cárcere, eu tiro minha vida. Parece que foi preso sexta-feira de manhã, quinta-feira. E agora, querido? E agora, o inimigo das nossas almas ouviu esse dia. Como é que faz agora? Ah, porque não pode profetizar nada, não pode falar nada, porque você está amaldiçoando. Quando o Senhor te mandar você falar alguma coisa que for de Deus, pode bater o pé, pode se tentar te avançar, você repreende e cai endemoniado, porque é demônio, querido. Pode sair batendo o pé, pode sair brabinho. Isso é um sinal que está com uma influência maligna sobre a vida. Porque quando a Bíblia diz assim que as ovelhas, ela chora quando é corrigida. Os bodes, eles saem pisando duro. Então eu digo para você, querido, quando esta palavra fala no 11, e seus irmãos, pois, invejavam, e seu pai, porém, guardava o negócio no seu coração. Às vezes você nem sabe por que as pessoas têm inveja de você, do teu casamento. Às vezes você nem sabe por que as coisas não andam, por que as coisas não dão certo. E quanta gente eu converso, irmã, e eu atendo, as pessoas dizem, eu não tenho nada, pastor. Por que as pessoas têm tanta inveja de mim? Agora, se você for ler na Bíblia, Salomão disse, a inveja seca os ossos e apodrece a carne. Me fale qual que é a doença? É câncer. Está em Provérbios, está na Bíblia, querido. A inveja. Por isso que tem tantas coisas destruídas. Por isso que casamentos não vão. Por isso que as pessoas não são, aleluia, Jesus, muitas das vezes bem-sucedidas em casamento, em trabalhos. Porque é muita inveja. Mas o pai de José, Israel, o nosso pai lá no céu, ele tem eu e você como joias raras. Ele guarda, aleluia, Jesus, no coração dele o que ele propôs sobre a minha e a tua vida.
Eu estou numa caminhada, meu irmão, de 14 anos para estar aqui pregando para você. Eu deixei um emprego de 20 anos no governo do estado, no alto escalão. Eu era um homem rico, abastado, só andava de avião, só tinha amigos deputados e governadores. E Deus me tirou tudo para pregar esta palavra. Aí você acha que eu vou aliviar a palavra? Você acha que eu vou pregar diferente essa palavra? De forma alguma. Eu vou pregar ela do jeito que ela está aqui, do jeito que Deus manda. Deus nunca faz nada, Deus não perde nada, querido. Eu era homens de boas companhias, homens de carros importados, homem. Eu era homens de hotel fazenda. E Deus falou: eu vou te tirar tudo para você levar esta palavra. São 14 anos nessa estrada, são 14 anos nesta caminhada. Essa irmã ali sabe da onde que eu vim, como é que era a minha família. Muitas das vezes o Senhor vai deixar você chegar num certo patamar. Quando eu olho para a minha caminhada e para a minha estrada, sabe o que eu imagino? Aquele desenho do Pica-Pau com o Leôncio, quando ele sobe toda aquela escada, ele abre e cai todos os degraus. Eu me imagino assim, porque o Senhor deixou eu chegar aonde eram meus sonhos, porque eu queria ser rico, eu queria ser abastado, eu queria ter tudo o que eu queria, e o Senhor deixou. Quando eu cheguei lá, Ele disse: agora é hora de você vir. Com esse testemunho que eu estou te contando agora, tinha um homem sentado na igreja o dia que eu preguei em Curitiba. Fazia 15 dias ele perdeu 3 milhões de reais, a empresa dele faliu. E ele chorava muito e a esposa dele ria sem parar, porque ela entendia o que o Senhor fazia na vida dele. Ela entendia, ele não conseguia compreender. E ele, depois do culto, ele me abraçou e falou: pastor, como é que você suporta? Me ensina a suportar isso, me ensina a viver esse momento. É um momento terrível, querido. É um momento que eu não desejo para ninguém. Mas uma certeza eu tenho. Que para curar aquela ferida, o Senhor me enviou lá dentro do Erasto Gettner. E quando eu cheguei lá, eu vi aquelas pessoas acometidas de câncer em todos os lugares do corpo. Muitas féticas, muitas catingando. E o Senhor dizendo: olha aí, ó, você ainda está caminhando. Você ainda está caminhando. Ainda você está caminhando. Falei: obrigado, Jesus. E muitas das vezes nós não compreendemos por que o Senhor fala assim conosco. É sempre um aviso. Ele está sempre nos tratando. E a Bíblia diz: o Senhor só corrige os que Ele ama. Se o Senhor não te corrigir, se o Senhor não me corrigisse, eu não estava aqui. Ele não estava externando um amor, irmã Gisele, verdadeiro por mim e por você. Fui na casa dela essa semana lá com o irmão Mauro orar e ungi a casa dela. Mas não pensa que porque eu tomei café lá eu aliviei. Aliviei? Não, né, irmã? Eu não sei aliviar. Por isso que eu apanho bastante. Por isso que eles brigam bastante comigo. Mas eu também não ligo, porque o meu compromisso não é com o homem, o teu compromisso é com o Senhor. Eu não dependo de homem, eu dependo é do Senhor. Então, a partir do momento que você dizer que a tua vida está diante do Senhor, pode ficar tranquilo. Vai se cumprir na tua vida, minha irmã. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, na presença de Deus, não será atingida. E tudo vai se desfazer como poeira. Só que você precisa entender que isso tem que acontecer, porque tem coisas que nós aprendemos de berço, mas não guardamos. E lá no final nós vamos ver, ó, como poeira. Fica firme no Senhor, fica firme na presença, que você vai ver o Senhor operar pela tua vida. O Senhor vai pelejar por ti. Fica firme, deixa o Senhor trabalhar. Muitas das vezes nós não compreendemos, mas por que na minha família, pastor? Olha lá para trás, olha 15, 20 anos atrás, aonde que aquele homem tinha que estar? Ó, tinha que estar num altar pregando a palavra e não está. E hoje está onde? É assim que acontece, porque a Bíblia diz que é o livre-arbítrio. Você não é obrigado a fazer nada, você não é obrigado a ir a lugar nenhum. Só que todas as consequências das atitudes que você tomar é por sua livre escolha. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque tudo que eu e você fizermos, nós vamos dar conta hoje, amanhã ou depois de amanhã. Então não se preocupe não, querido.
E diz assim a palavra de Deus no 13: e disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu: eis-me aqui. E ele disse: vai-te, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho. Trazei-me resposta. Assim enviou ao vale de Hebrom e foi a Siquém. É uma viagem só de ida para José. Muitas das vezes o Senhor nos envia a alguns lugares que nós nem queremos ficar. É lugares só de ida. E José mal sabia que ele ia levar pão para os irmãos e ia ver como estava o rebanho. Mas mal sabia que tinha um laço do inimigo armado. Muitas das vezes nos convidam para ir em alguns lugares e nós aceitamos, e mal sabemos nós o que está armado lá para acontecer contra a nossa vida. E José foi, aleluia, pela inveja cometida pelos seus irmãos sobre a vida dele, foi jogado naquele poço e foi vendido por ismaelitas como escravo. E foi parar, aleluia, segundo a vontade do Senhor. Nem tudo que está acontecendo na tua vida, nem toda aprovação, nem toda desgraça, nem toda luta está acontecendo em vão, querido. O Senhor tem um propósito nisso. Ou é para moldar o teu caráter, ou é para transformar você uma pessoa melhor, ou é para fazer com que nós conseguimos enxergar o que o Senhor tem aí na frente. E José é vendido lá, foi parar na casa de Potifar, foi parar na cadeia. Quantos lugares estranhos nós temos que passar? Quantos lugares estranhos eu tive que passar para chegar até aqui? Ou você acha que é assim? É da rua para cá? Não é assim. Tem pessoas que passam por lugares, aleluia Jesus, estranhos, difíceis, e elas acabam esquecendo o que o Senhor fez por elas. E José foi vendido, mas a honra para a vida de José estava lá no cárcere. Muitas das vezes lá no fundo daquele poço, na cadeia, vai ser o lugar de ser honrado pelo Senhor. Muitas das vezes nós temos, aleluia Jesus, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Vai ter um tempo de você chorar, vai ter um tempo de você sofrer, vai ter um tempo como foi o meu de ficar sem nada, depois de ter abastado e passar fome. Mas vai ter um tempo, e todos esses tempos são debaixo da mão do Senhor. Todos esses tempos são assistidos para o Senhor. Mas enquanto você se recusar, enquanto você, aleluia Jesus, resistir ao trabalhar do Senhor, esse tempo jamais passará sobre a sua vida. Porque o Senhor precisa aprovar eu e você como ouro no fogo para ser aprovado. Enquanto você dizer que não precisa, que você não vai dobrar para o Senhor, que você não vai, enquanto isso o Senhor vai cutucando você, o Senhor vai te apertando você, o Senhor vai tratando com você. E uma hora dessa, aleluia Jesus, como Paulo, cai cego na entrada de Damasco e se rende aos pés do Senhor. Paulo era perseguidor de crente, Paulo não gostava de crente. E acabou lá em Damasco, na entrada, caindo cego. Por quê? Porque quando o Senhor abrir teus olhos de volta, quando as escamas caírem dos teus olhos, você vai ver o quanto que é importante você estar na presença de Deus. Por isso que eu digo, nada e ninguém, a não ser eu e você, podemos impedir as bênçãos e as vitórias de Deus. Eu não estou aqui para pregar que o Senhor vai te dar carro, vai te dar uma mansão, porque o Senhor não vai te dar nada se você não se firmar na presença de Deus. Deus não é Deus de barganha, querido. Esse Deus que pregam por aí que você dá R$100 e Ele te dá isso é mentira. Deus não trabalha assim, querido. O inimigo das nossas almas também abençoa para cada dia as pessoas estarem mais longe da presença dEle. Esse Deus aí que é um Deus que você pode continuar fazendo as práticas velhas, esse Deus não é o Deus desta Bíblia, não é o Deus desta palavra. Esse Deus aqui, Ele requer transformação. E tem duas coisas que eu vou te falar para os homens aqui. Porque mulher, a Bíblia já nos alertou que elas são o sexo mais frágil. Tem duas coisas que eu vou te falar. Tem duas coisas que Deus não trata num homem. A primeira é mau caráter, e a segunda é soberba. A pessoa tem que admitir que ela é mau caráter, e a segunda é que ela é soberba, que ela precisa tirar, pedir para o Senhor tirar a soberba. São duas coisas que o Senhor não trata. Não adianta pedir libertação para Deus, diz que o Senhor não vai libertar. Isso você tem que admitir, que é soberbo e que é mau caráter. Porque o caráter cristão é aperfeiçoado diante desta palavra. O
caráter cristão é aperfeiçoado diante da presença do Espírito Santo. O caráter cristão é aperfeiçoado diante do sofrimento, das lutas, das vendilhências, de você ser vendido, de você ser mal falado. Não se preocupe, irmão, eu também sou mal falado nessa cidade. Eles falam mal de mim o tempo inteiro, mas olha, eu não estou nem aí. Eles falam mal de mim o tempo inteiro, não estou nem aí, porque eu continuo na presença de Deus. Eu sei o porquê que Deus me tirou lá de onde Ele me tirou. Então, enquanto você pensar que vai tudo bem, eu só vou te falar uma coisa, em nome de Jesus: tome como você quiser. Se prepare para esse primeiro trimestre de 2025 que está vindo aí. Se prepara, querido, se prepare. Você vai lembrar desse dia. O vento vai soprar forte sobre a nação brasileira. E o Senhor, quando Ele disse que aquele que estiver debaixo da poderosa, onipotente mão dEle, com os umbrais das casas ungidas, esse não será atingido como foi lá no Egito. Não pensa, querido, o Senhor cansou. O Senhor está cansado de alertar os homens nessa terra. Noé pregou mais de 120 anos e eles zombavam dele. Nós já estamos 5 anos pregando esta palavra sem mudar, e eles ficam zombando. Então tá bom. Eis que vereis a diferença do que serve ao Senhor e o que não serve, entre o ímpio, aleluia Jesus, e o justo. E eu digo para você nesta noite, o Senhor tem nos dado oportunidade todo dia, mas não deixe para chegar a última hora. Não deixe para ser como aquela mulher do fluxo de sangue, depois de ter gastado tudo, e dizer: não, eu preciso do Senhor verdadeiramente. Porque todos os lugares que eu fui, hoje eu vejo pessoas indo aí embaixo ali, ó, gastando 20 mil reais para fazer isso, fazer aquilo, não adianta nada, querido. Não adianta nada. A única coisa que adianta para mim e para você é estar na presença de Deus. Então eu digo para você, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, coloca isso no teu coração e na tua mente. Guarde do jeito que você quiser, gostando ou não, brabo ou não, esperneando ou não, mas você não vai poder falar que não foi avisado. Você não vai poder falar que o Senhor não te disse nada. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração e você possa entender que você é joia rara. Aleluia, Jesus. Como é que é teu nome, irmão? Como é que é teu nome? Jason? Eu te conheço? Já vi você, não? Não conversamos, né? Aleluia, Jesus. Mas Jason, Deus vai te pegar, viu? Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Deus falou para mim que vai dobrar você como dobrou. Quando Deus falava de Paulo, Deus está falando contigo, tá? Quando Deus falou de Paulo, Deus está falando contigo. Deus, Ele dobra, porque Deus precisa. Deus tem um ministério lindo na tua vida. Até esse teu jeitão aí, Deus disse que vai aproveitar, tá? Vai aproveitar, pode ficar tranquilo, querido, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, querido. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus não é Deus de engano. E tudo que o Senhor fala vai se cumprir. Porque o tempo é do Senhor e o que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Curva a tua cabeça que eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus possa, aleluia Jesus, nos dar graça. Que eu e você possamos, aleluia Jesus, saber que somente Ele pode pelejar por nós. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está a vida do Jason, Pai. A vida de cada um dos irmãos, Pai, do Mauro, seu Gobi, cada irmão que está aqui, cada irmã. E eu quero te pedir, ó Deus querido Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai querido, quebrantar cada coração, cada mente, e que nós possamos, ó Pai, sentir a Tua presença, e que não importa a luta, a provação, a dificuldade, não importa o que nós temos passado, Pai, o que fizeram para nós, o que magoaram, não importa, nós sabemos que nós temos o Teu Espírito. E eu quero, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, pedir que a paz do Espírito Santo, que excede todo entendimento, seja sobre a vida de cada irmão. Pai, nos dá graça, nos ajuda e nos fortalece. Vem de encontro a cada vida, a cada alma, Senhor. Assim eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Tem alguém nessa noite que quer aceitar, quer reconciliar com Deus? Tem alguém que quer aceitar Jesus, quer reconciliar e falar: Senhor, eu andei tanto longe do Senhor, estava até no caminho do Egito, mas hoje eu reconheço que eu preciso. Se tiver alguém, aleluia Jesus, essa é a oportunidade de aceitar o Senhor.
Só que, como eu sempre digo, aceita em espírito e verdade. Jamais aceite o Senhor por influência de alguém. Se você não sentir de Deus, jamais faça algo para que amanhã depois você não venha ser vítima da tua própria escolha. Então, se você sentir de Deus, reconciliar, aceitar Jesus e dizer, desse jeito que nós estamos, não dá, a tua oportunidade está aberta. Enquanto o nosso irmão Diácono Jimenez vai louvando ao santo nome de Jesus, você dobre a tua cabeça e coloque diante de Deus toda a dificuldade, a luta que você tem passado, e confesse para Deus que se Ele não fizer, você não pode ter nada, não pode ser nada, porque nós não somos nada sem o Senhor. Nós não tínhamos nem aberto o olho esta manhã, não tínhamos nem o fôlego de vida se o Senhor não tivesse falado conosco. Então, se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito. Nós podíamos estar na bodega, podíamos estar em qualquer lugar, mas nós achamos por bem prover estar na casa do Senhor, e o Senhor vai trabalhar sobre a nossa vida, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pode louvar, Diácono.